Passo na sequência a palavra para o Paulo de Tarso e também para o professor Darcy para falar sobre previdência e investimento, os dois últimos pontos dos 5 aqui destacados. Por favor, Paulo. Boa tarde, governador, eleito Tarso Genro. Boa tarde, vice-governador Beto Grill. Em seu nome, saudamos todas as autoridades também presentes. A questão da previdência representa um entrave que exige, vai exigir certamente dos nossos governos, uma equação que integre ousadia, coragem, determinação e, acima de tudo, de que possa-se ter uma previdência a curto prazo menos onerosa e, no longo prazo, seja autossustentável. Os dados que nós temos para apresentar, pode passar, por favor, evidenciam este quadro. Por exemplo, 2009, nós temos aí um total de despesa previdenciária da ordem de 6,100 bilhões. O Estado recolhe a sua contribuição e a contribuição dos servidores e fica um déficit recorrente da ordem de 4 bilhões. Ou seja, uma responsabilidade integral do governo do Estado de integralizar 5,4 bilhões. Essa é uma situação urgente, uma situação grave, é uma situação que tem relação direta, não só com a melhoria da capacidade de investimento, mas também, pode passar o próximo slide, com a qualidade dos serviços públicos. Este quadro, este gráfico que os senhores e as senhoras veem, mostra uma inversão da curva, aonde hoje o Estado despende mais recursos pagando inativos do que ativos. E isto interfere muito seriamente na qualidade dos serviços públicos que a sociedade precisa dispor. Um outro aspecto importante é que o Rio Grande do Sul hoje se coloca como o estado que tem o maior peso de despesa previdenciária, se comparada com a média nacional da despesa pública e até mesmo em estados que são considerados os que mais despendem nesse tema. O Rio Grande do Sul representa hoje 30% de tudo aquilo que arrecada com a despesa de previdência. Eu vou passar ao colega e voluntário Darcy Santos para que fale das propostas da Previdência. Boa tarde ao governador eleito, ao vice-governador e a todos. Bom, nós não queremos mexer, as nossas propostas não mexem no direito adquirido. Mexe, sim, na expectativa de direito, ou melhor dizendo, na expectativa de privilégio. Bom, então, o que nós dizemos? Para os novos servidores, é o plano complementar. O que é o plano complementar? Acima do limite do INSS, o governo vai pagar, o governo paga uma parte e o funcionário outra, e não precisa ser 11%. Então, sai muito mais econômico do que pagar atualmente no regime próprio, que é 2 vezes para o governo e 1 para o funcionário. Bom, mas só que isso aí tem efeito para os novos, isso vai ter efeito no futuro. No presente até custa mais caro, mas no futuro resolve o problema, ou pelo menos ameniza. Para os atuais servidores, o que acontece? Não podemos mexer no direito adquirido, mas podemos fazer o seguinte: a Previdência, a pessoa que se aposenta, ela não cria despesa para o Estado. O que cria despesa é a reposição do servidor. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que a pessoa, ao se aposentar, se aposente com valor, represente uma despesa menor que quando estava nativa. Isso só pode ser feito estabelecendo a média de 94 para cá, para todos os servidores. É o que estabeleceu a reforma de 2003. Só que a reforma de 2003 abriu uma exceção. Quem tem 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, pega a integralidade e paridade. Resumindo, quase todo mundo. Então, isso tem que fazer para todos. Isso não vai se tirar direito adquirido, vai se tirar a expectativa de direito ou de um privilégio, como eu disse. Para os servidores aposentados, no qual eu me incluo, nós temos que gestionar junto ao Congresso Nacional para que não acabe, não revogue, através da PEC 555, a contribuição do aposentado. Isso é uma coisa que estão querendo regredir. Bom, e a alteração da pensão para morte, quanto ao valor, quanto a... Hoje em dia, uma pessoa não tem limite de idade para receber uma pensão, pode receber aos 20 anos, ficar toda a vida recebendo. Ela pode acumular pensão com altas remunerações ou com outra aposentadoria. Quer dizer, é uma orgia, né? Isso aí também tem que mexer.
Muito obrigado, Darcy. O próximo ponto, investimento, por favor. Paulo. Bom, a questão do investimento também decorre da questão da resolutividade da Previdência por uma maior disponibilidade de recursos. Agora, o que a Agenda 2020 propõe neste tema é de que se aumente a taxa de investimento com a manutenção do equilíbrio fiscal. Não há condição nenhuma de se tentar aumentar a taxa de investimento e o Estado voltar à recorrência do desequilíbrio fiscal, que nós todos sabemos o quanto custa, né? Não só para a sociedade, mas para os governos, enfim, para todo o tecido social. O Rio Grande do Sul, pode passar, por favor, precisa reverter esta posição que hoje se encontra, em que pese tivemos um esforço, e vem tendo um esforço dos diversos governos na tentativa de aumentar a taxa de investimento, mas nós temos que sair desta posição de ser a última unidade da federação em capacidade de investimento. E mais do que isso, de preservar a qualidade dos investimentos com recursos próprios, ou seja, o Estado tem que ter um esforço de envolver seus recursos especiais. Pode passar, por favor? Uma outra questão que chama atenção do ponto de vista do investimento é o aumento que vem acontecendo de forma desproporcional na apropriação dos recursos disponíveis pela despesa de outros poderes. Aqui é despesa total, ou seja, nós temos um gráfico que mostra um certo desequilíbrio nesta apropriação dos outros poderes, que representa, embora uma parcela menor, mas que vem crescendo a um ritmo muito maior, por exemplo, que as despesas da área de saúde, de segurança, de infraestrutura, enfim, aqueles bens essenciais, bens públicos que a sociedade precisa. Eu repasso a palavra ao Darcy para que ele possa falar um pouco da proposta da Agenda 2020 no tema investimento. Bom, a agenda tem uma meta de 10% em 2010. Agora, eu vou fazer uma conta simples aqui para mostrar que há entre investimento e previdência uma escolha de Sofia. Ou se investe, ou se contém a previdência. Não fazendo isso, não vai conseguir chegar lá. O que acontece com o Estado do Rio Grande do Sul? A despesa pública é formada por dois grandes blocos, em termos redondos assim. Um são as despesas fixas não vinculadas, e a outra parte são as despesas vinculadas. O Rio Grande do Sul, de cada um que ele arrecada, de cada 100, ele gasta automaticamente 66 em vinculações, se cumprisse. Bom, então, nós temos o maior índice de vinculação do Brasil, porque nós somos dos poucos estados que determinamos 35 para a educação. E, na parte das despesas fixas, nós temos um dos maiores gastos. Um é o crescimento dos poderes, mas o principal dele é os inativos, pensionistas. Então, nós, se fôssemos cumprir todas as vinculações, tal qual manda a Constituição Federal e Estadual, nós chegaríamos a um déficit de 26% da receita. Mesmo com déficit zero, se fosse cumprir tudo como manda a Constituição. E agora eu digo o seguinte, se nós quisermos investir 10%, esse 26% vai para 54%. Esse trabalho, eu tenho um blog pessoal, tenho uma análise do orçamento para 2011, que está na parte das vinculações constitucionais, está demonstrado isso. Então, não há como fazer equilíbrio com essas três coisas. Nós temos que ver três coisas aqui: a previdência, vinculações, para que a gente possa fazer investimentos. E tem mais Então tá, não devo falar mais. Ok. Obrigado, viu? Muito obrigado, professor Darcy, Paulo de Tarso. E, para encerrar a nossa participação, também gostaríamos de salientar que todas as informações da Agenda 2020, detalhamento das propostas, acompanhamento, newsletter diariamente, estão à disposição de todos. Quem ainda não é cadastrado, por favor, agenda2020.org.br. As pessoas que querem colaborar como voluntários também serão muito bem-vindas. Nós trabalhamos 10 temas e estamos à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do governo eleito, mas principalmente para nós conduzirmos o nosso Estado aí para o melhor Estado para se viver e trabalhar. Muito obrigado a todos e vamos continuar o nosso trabalho. Nós agradecemos a participação dos senhores voluntários da Agenda 2020, Ronald Krumenauer, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, Martim Barbosa,
Ricardo Felizola, Sérgio Coelho, Paulo Menzel e Darcy Francisco Santos.